Olá, você que é aluno aí do terceiro ano do ensino médio, vamos aí para a nossa última aula de revisão do conteúdo do primeiro bimestre. Então, vamos revisar o conteúdo de filosofia. E nessa última aula nós vamos falar um pouco sobre a natureza e a nossa linguagem. Então, o homem como um ser de natureza e de linguagem. Então, nós vimos aí que nós temos a nossa língua, a língua portuguesa, a língua com a qual nós nos expressamos e nos fazemos entender do mundo que está ao nosso redor. E nós temos as linguagens, né? Todas aquelas linguagens pelas quais nós podemos nos expressar. Nós temos o signo verbal, o signo não verbal, nós temos aí o teatro, a música, a linguagem visual, nós temos aí hoje a linguagem computacional, nós temos aí diversos meios de expressão pelos quais nós podemos expressar sentimentos, desejos, vontades, valores éticos e morais e tudo isso. Então vamos tentar perceber um pouco disso aí, né? Vamos tentar perceber aí um pouco o que nos marca como animais da espécie humana. Então o que é que nos marca, qual é a nossa grande diferença com relação aos outros animais? Então vamos lá para a nossa aula. O homem como ser de natureza e de linguagem. O que nos marca como animais da espécie humana? Vamos ler então um pequeno trecho do livro Política de Aristóteles para percebermos como esse pensador entendia esta situação aí da expressão humana. Como costumamos dizer, a natureza não faz nada sem um propósito, e o homem é o único entre os animais que tem o dom da fala. Na verdade, a simples voz pode indicar a dor e o prazer. Os outros animais a possuem. Sua natureza foi desenvolvida somente até o ponto de ter sensações do que é doloroso ou agradável e externá-las entre si. Mas a fala tem a finalidade de indicar o conveniente e o nocivo, e portanto também o justo e o injusto. A característica específica do homem em comparação com os outros animais é que somente ele tem o sentimento do bem e do mal, do justo e do injusto, e de outras qualidades morais, e é a comunidade de seres com tal sentimento que constitui a família e a cidade. Nós vimos que para Aristóteles o dom da fala é aquilo que diferencia o ser humano dos outros animais e chega a constituir o homem como um ser político, porque o homem precisa viver em sociedade e para isso o dom da fala é essencial. Agora, faça uma pequena pesquisa sobre os termos língua e linguagem. Procure se apropriar das diferenças existentes entre essas duas palavras, o que é língua e o que é linguagem. Depois, elabore uma pequena definição de cada um deles, segundo a sua ideia, segundo aquilo que você conseguiu compreender aí na sua pesquisa, e registre no seu caderno. Então, a língua portuguesa é riquíssima, se faz presente nos processos criativos. Falar, escrever, pensar e poetizar são atos exemplares da relação entre pensamento, linguagem e língua. Então, enquanto nós estamos falando, enquanto nós estamos escrevendo, pensando algo ou fazendo uma poesia, nós estamos usando aí a linguagem, a língua, nós estamos usando as palavras, e as palavras têm sempre uma mesma origem, né? Nós precisamos, para escrever, para pensar ou para criar uma poesia ou para falar, nós estamos usando as palavras, né? Então, no processo de reconhecer as diferenças e aproximações entre língua e linguagem, é possível identificar como a língua representa o mundo em que vivemos, entendendo o mundo não apenas como planeta, mas como cultura, como modo de ser e relacionar-se com a natureza, com os objetos, instituições e com os outros indivíduos. Reflita e, em seguida, elabore um texto relacionando pensamento, linguagem e língua. Então, você é convidado aí a perceber, né, a riqueza das relações que se estabelecem aí quando nós paramos para pensar o todo,
pensar o mundo, pensar a natureza, né? Pensar a cultura, quantas pessoas se manifestam de maneiras diferentes das nossas e por meios diferentes do nosso. Então esses meios, essas maneiras, essas condições que as pessoas se expressam são próprias de cada cultura. E cada cultura tem uma linguagem própria para, né, nos colocar o seu mundo. Então aquela linguagem, aquele modo como aquela cultura se expressa é uma fonte, né, a partir da língua daquela cultura. Então tudo aquilo que aquela cultura tem acaba por se transformar depois numa linguagem de expressão daquela cultura. Então procure refletir aí e depois relacione aí pensamento, linguagem e língua aí no seu caderno de filosofia. Os limites da minha linguagem mostram os limites do meu mundo? Imagens contam histórias. A história do mundo pode ser contada com imagens em minutos? Agora você tem 2 desafios aí para que você possa expressar a sua criatividade. Então, como você contaria a história do mundo a partir de imagens? Então, nós saímos daquela questão da palavra específica como música, como poesia, como fala, e vamos para a linguagem visual, para as imagens. Então, você pode usar os materiais e métodos que julgar mais adequados. Desenhos, colagens ou palavras por meio de vídeo, né? Você também pode se expressar aí de outra maneira como você achar mais conveniente. Use seus conhecimentos e a sua sensibilidade para mostrar o que você pensa sobre fatos históricos e a vida social e a melhor forma de representá-los. Então você vai representar aí fatos históricos e vida social. Então procure na história do mundo fatos históricos, né, grandes momentos da história da humanidade e momentos da vida social. E procure representá-los aí de acordo com a sua sensibilidade. Então faça algo bem pessoal, algo que possa expressar essa sua sensibilidade diante desses fatos históricos que marcaram o mundo e também diante da vida social, né? Em vários momentos da história da humanidade, a vida social sofre transformações abruptas, né? Ela muda completamente. Se nós pegarmos as vestimentas de hoje, a vestimenta da Idade Média ou da Antiguidade, nós veremos que a vida social sofreu aí mudanças, né, radicais durante várias épocas. Então é preciso que você tenha uma sensibilidade para observar isso e representar isso em forma de imagens, né? Então depois, a partir da proposta, da frase proposta lá no começo, né, nós pedimos a você que elaborasse uma frase, né, logo lá no começo do trabalho, elabore uma pequena definição de língua e linguagem, né, a partir da consulta que você deveria realizar. Então, a partir da frase proposta lá, que você construiu pesquisando língua e linguagem, construa agora uma reflexão em uma folha do seu caderno, considerando como podemos ampliar a nossa linguagem e assim ampliar a nossa visão de mundo. Então, toda vez que nós ampliamos nossa linguagem, nossas maneiras de nos expressar, nossa capacidade de nos expressar para o mundo, nós estamos dizendo ao mundo que a nossa visão de mundo se ampliou, né? Então eu tinha uma visão de mundo que era somente a leitura. Hoje eu tenho audiovisual, hoje eu tenho o modo cibernético, hoje eu tenho a linguagem do cinema, hoje eu tenho a linguagem audiovisual, hoje eu consigo falar e me expressar de muitas outras maneiras. Então, isso demonstra como a minha visão de mundo foi ampliada. Então procure colocar isso, né, numa folha aí do seu caderno de filosofia, para que depois nós possamos, numa oportunidade, rever e avaliar e repensar isso tudo. Então, depois na sala de aula nós iremos falar um pouco sobre a semiótica de Peirce, né, e essa visão aí da arte, do signo, do símbolo, do semissímbolo, etc. Então, até lá, boa quarentena para você e fique em casa.